Juventudes, plural, mesmo. Porque não dá para colocar todos os jovens em uma caixinha só. Hoje, mais do que nunca, ser jovem é habitar contradições, querer autonomia e precisar de cuidado, querer pertencer e se diferenciar. Buscar escuta num mundo que grita. É crescer em meio a incertezas climáticas, crises políticas, algoritmos que dizem quem você deve ser. E, ao mesmo tempo, descobrir forças novas, vínculos inesperados e formas próprias de existir. Mas será que a gente realmente está escutando os nossos jovens? Nesse episódio do Pod João, queremos entender como a escola, a família e os adultos podem deixar de apenas observar de fora e se colocar a caminhar junto com as juventudes. Quem nos ajuda nessa conversa são dois convidados que atuam e pesquisam com as juventudes todos os dias. Luciana Redivo, professora e psicóloga, e Maurício Perondi, educador e pesquisador das culturas juvenis. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do Pod João. Chama a vinheta! Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Pod João, Luciana, Maurício, coisa boa estar com vocês, muito bem-vindos, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, vamos falar dessas juventudes, dessas adolescências, então, na verdade, muita coisa tem acontecido, acho que no contexto atual, assim, né, enquanto mundo, a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, a gente teve toda a explosão da série Adolescência, né, que fez a gente trazer essa pauta pro centro, mas enquanto escola, eu acho que a gente já vive desde o princípio de tudo, assim, essa discussão, essa efervescência de observar e de perceber as demandas, as necessidades, os contextos em que essas juventudes se desenvolvem, assim, né? Se constituem como sujeitos, né? E eu queria saber de vocês, assim, hoje eu vou fazer meio diferente, vou largar a pergunta e quem pegar, pegou. Que juventudes são essas, assim? Como vocês observam esses adolescentes, esses jovens que habitam esse mundo assim que a gente vive hoje, né? Eu acho que a gente começa trazendo essa temática de uma juventude que já vem com um S, né? Que vem nesse plural, assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como vocês percebem a partir do trabalho de vocês essas juventudes hoje. Bom, gente, obrigada. Eu acho que conversar sobre as juventudes traz aberturas, assim. Eu acho bem interessante pegar o S, né, do plural e plurais, assim, pra gente tentar não universalizar, né? Acho que colocar qualquer pessoa numa universalização é sempre um risco. Então, quem sabe eu acho que a ideia da adolescência, da juventude, tenha que ser revisada para a gente pensar no contexto que a gente está, né? Assim, como é que a cultura se inscreve nos jovens hoje e como se conversa com elementos que são intrapsíquicos mesmos, porque a gente vai pensando assim, o que está em crise na adolescência? É a identidade, né? Aquilo que veio como um ideal na infância, porque todas as crianças resguardam os professores, os pais, os modelos no lugar de ideal. Né? A gente sabe que isso tem uma função que é talvez para diminuir o desamparo, então a criança precisa olhar para o adulto e pensar que ali está a solução de tudo que ele precisa. Mas com a adolescência chegando, é preciso retirar esses adultos desse lugar para construir o seu próprio. E aí o desamparo toma conta, né? Justamente para precisar construir uma leitura própria. Que mundo é esse? Onde eu me insiro? Que corpo é esse? Porque o corpo também, né, é uma mudança. E é uma mudança que vem a revelia do desejo do adolescente, assim, né? Não é um corpo idealizado, né? Esse corpo que geneticamente mandou para mim, é o que eu tenho, né? Então, acho que a gente pensar na adolescência tem esse campo, né? De qual é o lugar. Várias vertentes, né? Qual é o lugar dos adultos? Professores, escola, pais, né? Como funções, que funções a gente está ofertando para esses adolescentes hoje, né? Pensar também na lógica da construção histórica do adolescente, porque não se dá um adolescente assim, né, do dia para a noite, mas a adolescência se faz desde a infância, né, com tudo que o adolescente, a criança conseguiu conquistar, as suas frustrações, e na adolescência isso vem com tudo muito junto, né? Então, se a gente pensar para essa lógica da história da criança, mais a função dos adultos e mais essa crise de identidade, a gente vai mais ou menos conseguir entender isso que é um certo colapso, assim, né? Da identidade, de como é que se
produz uma versão para o mundo. O adolescente está E construindo essa uma própria versão. retirada do adulto do lugar do ideal carrega consigo a chegada da contradição, né? Porque agora eu olho esse adulto que me dizia determinadas coisas, que me dizia que o mundo era de um jeito, que eu deveria agir de determinada maneira, e eu vejo que muitas vezes ele não faz isso, né? Que ele me dizia que era aquilo que deveria ser feito, né? E esse é o vazio da adolescência, né? Cadê os meus modelos? Aham. E aí o grupo se transforma num poderoso instrumento para crescimento, né? Eu tiro os modelos da família e coloco nos grupos de iguais. Então, o poder dos grupos na adolescência está aí, né? Para tentar diminuir a vulnerabilidade, né? Porque o adolescente está numa posição vulnerável. Ele não sabe quem ele é. As versões prontas da infância não servem mais, né? Mas o da adolescência e adultez não está pronto ainda. Então, os grupos vão fazer essa função. Né? Eu acho que é interessante pensar na lógica da função, né? Faz todo que cada um sentido, faz. sim. Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva da pluralidade, né? De entender que, ainda que tenha uma perspectiva individual da identidade do sujeito em desenvolvimento, nós temos sempre um contexto, né? O contexto social em que esses jovens estão inseridos. Eu gosto de uma metáfora da Regina Novaes, que é uma pesquisadora lá do Rio de Janeiro, fez parte do Secretaria Nacional de Juventude, que ela diz que a juventude é como um espelho retrovisor da sociedade. Né? Porque às vezes a gente costuma olhar a juventude isolada, né? Tanto do ponto de vista etário, né? Das outras idades, dos outros segmentos, como também do ponto de vista dos contextos, né? E aí o que ela diz que, na verdade, muitas das coisas que os jovens hoje repercutem e vivem são reflexos daquilo que está acontecendo na sociedade. Então, muitas vezes hoje as crises que se diz, as questões de saúde mental, as questões hoje das próprias crises de identidade e dos processos que os jovens têm como demanda, se a gente olha para a sociedade, a gente acaba percebendo que e os adultos, eles não estão passando por problema de saúde mental, por crise de identidades. Eu acredito que sim, mas eu acho que, como a própria Regina Novaes diz, a juventude talvez amplifique mais, né, por ser esse espelho retrovisor, alguns aspectos que a sociedade está vivendo como um todo. Então, os jovens também não são como que uma bolha, né, fechada ali nesse período da vida e tal. Eles são influenciados, mas também influenciam os contextos em que eles estão. E, portanto, as coisas que estão acontecendo no mundo também afetam esse modo de ser jovem hoje, né? Então, acho que tem características do meio social que a gente vive hoje. Acho que o Bruno destacou, né, no início aqui, na introdução, esse mundo que é de instabilidade, né? Instabilidade climática, política, social, enfim, que é um contexto social e que acaba impactando e reverberando nas juventudes também. E os jovens estão no meio desse processo, tentando se encontrar, tentando os pontos de apoio. E aí eu acho que situa também o que significa ser jovem hoje, é estar buscando esses pontos de apoio que muitas vezes eles não são tão nítidos, eles não são tão presentes como se talvez a gente tivesse em outros tempos históricos, né? As instituições tinham os seus papéis mais definidos, né? Desde família, desde escola, desde mundo do trabalho, desde igreja, os outros espaços que tinham o seu lugar e as suas funções sociais talvez um pouco mais estabelecidas, e que hoje o mundo não está assim e, consequentemente, isso também afeta os jovens. Quais são os pontos de apoio? Quem são as referências, né? Eu acho que isso é importante. Eu fico pensando, né, porque muita gente, eu ouço, né, acho que na própria relação do espaço da escola, né, a gente ouve muito falar, mas tá muito difícil, né, parece que é mais difícil do que antes lidar com todas essas questões. Vocês acham que é mais difícil, que está mais difícil? O que vocês pensam sobre isso? Tem acho que pegando a carona, né, que o Marcelo está dizendo, uma sociedade que impõe o prazer imediato. E eu acho que nessa travessia, se a gente for pensar nessa metáfora, assim, a adolescência como uma travessia, saindo da infância para a adultez, esse mar está revolto demais, assim, né, para esse barco atravessar. Porque justamente tem, eu acho que os adultos, né, a sociedade como um todo, produzindo esse caráter mais narcísico do prazer imediato, só pode, né, ter satisfação, a frustração fica escondida. Então, talvez esteja mais difícil, se a gente pensar na exposição que os jovens estão passando, na ligação dos jovens com a cultura, justamente pelo incremento das redes sociais, né? Se a gente vê algo acontecendo, não sei, vamos pensar, num outro continente no mesmo dia. Tá no Brasil, tá nessa escola, tá na discussão. Então, esse excesso
também de excitação, talvez ajude, né, a gente a pensar nesse atrapalho excessivo da adolescência e dos adultos para lidar com a adolescência. Porque eu acho que também quando a gente diz que está mais difícil, é porque cuidar, lecionar, trabalhar com jovens é reviver a nossa própria adolescência. Então não adianta só teorizar, estudar, a gente vai ter que revisar qual foi a nossa adolescência para não entrar com julgamento, né? Não, na minha época era muito mais fácil. Não existe adolescência fácil. Ninguém passou por uma adolescência fácil, né? Mas para a gente poder revisar como que os adultos atravessam a adolescência, porque às vezes vem com o julgamento moral, com o elemento de mais melancólico, assim, a época melhor já passou, agora só sobrou isso, né? Então tem muitas conquistas desse tempo, mas tem um excesso também. Tem um olhar geracional, né? Sim, eu acho que na verdade não são os jovens que estão mais difíceis, eu acho que são os adultos que são mais difíceis hoje. Eu acho que o grande problema nessa relação, né, porque é sempre uma relação, né, dos adultos com os jovens, eu acho que quem está mais problemático hoje são os adultos. Inclusive, uma professora que é a minha grande inspiração, a professora Carmen Kraid, hoje já aposentada, professora emérita da URGS, ela tem uma expressão que, para mim, ela simboliza esse tempo do início do século XXI, que agora já não é mais tão início assim, já estamos em 2025, mas que é o lugar do adulto está vazio. Né? Porque quem é a referência para esses jovens, né? E eu acredito que os jovens, sim, eles têm as suas dificuldades, eles têm as suas questões, adolescência, né? As questões geracionais próprias, né, desse período da etapa da vida, mas eu percebo os jovens hoje com um potencial muito maior da época que eu fui jovem, por exemplo, né? Na época, eu vejo hoje os adolescentes, os jovens fazendo coisas incríveis que eu, quando jovem, não chegaria nem perto disso. Então eu vejo que os jovens hoje têm muito mais potencial, eles têm muito mais conhecimento, eles têm muito mais questões acumuladas do que eu tinha na época que eu era adolescente, que eu era jovem, mas quem tem dificuldade de entender, compreender e trabalhar e lidar com isso são os adultos e são as instituições, porque é uma mudança de mundo. A gente vive um mundo que ele é totalmente diferente. Eu acho que, né, o Luciano falou dos impactos das redes sociais, do mundo da internet. A gente vive uma pluralidade, né, hoje no mundo com muitas possibilidades que a gente não consegue dar conta, mas a gente, nas relações e nas instituições, a gente supõe que as relações sejam as mesmas, né? E eu acho que não. E aí que está a grande dificuldade dos adultos não entenderem aquilo que os jovens estão vivendo, porque eles têm muita potencialidade. E às vezes tem a sua forma de expressar, que daí às vezes é incompreendida e tal, mas eu percebo hoje os jovens com muito mais potencialidade, né, de exercer o seu protagonismo e as suas questões, e o mundo adulto sem ser esse lugar de referência. Porque uma das questões das crises que os jovens passam na adolescência, na juventude, início da juventude, é justamente buscar esses pontos de apoio e pessoas que não sejam moralistas, que digam onde deve ser o caminho que tem que ir, mas talvez pessoas que já passaram por isso, que têm uma experiência de vida, que possam estar ao lado desses jovens para caminhar junto. E eu acho que esse é o grande déficit. Quem são os adultos que acompanham os jovens hoje? Qual é o papel de referência que adultos, educadores, professores estão fazendo? Então, eu acho que, para mim, tem uma questão muito forte, porque daí a gente joga a frustração do adulto e da instituição que não consegue dar conta da diversidade e da mudança do mundo, a gente joga a frustração nos jovens, dizendo que eles é que estão problemáticos, eles estão difíceis. E eu acho que não. Para quem trabalha de uma maneira horizontalizada e dialógica com jovens, talvez, e eu conversando e participando de muitas formações de educadores, eu vejo que aqueles que dialogam, que estão mais próximos, que escutam os jovens, eles não têm problemas com os jovens, eles não acham os jovens difíceis. E eu acho que os jovens de hoje, eles são mais fáceis desde que a gente se coloque numa relação mais dialógica com eles. Porque eles também têm uma questão de que talvez uma coisa de autoridade, de poder, que em outros tempos a gente tinha uma hierarquização estabelecida, né? E aí isso era uma relação verticalizada de poder. Ok, tinha um respeito, que era mais temor do que respeito construído. E hoje, às vezes, os professores, quando eu falo isso, eles arregalam o olho e digam assim: vocês sabem qual é o professor mais respeitado pelos jovens? É aquele que dialoga.
né? Porque o diálogo tu constrói e tu estabelece numa relação recíproca, enquanto que um poder hierárquico, né, verticalizado, quando o adulto não está junto, o jovem não necessariamente ele vai estar de acordo com aquilo. Então, eu percebo que tem esses dilemas hoje na relação jovens-adultos, jovens-instituições, e que a gente precisa aproximar mais. Eu acho que tem essas duas instituições que são muito centrais nesse momento, né? Que é a própria família e a escola, assim, né? Que, por vezes, inclusive, elas não conseguem se entender tão bem, assim, né? Do que se espera uma da outra, né? Dos compromissos, do lugar um do outro, assim. Eu acho que tu, Luciana, tem um lugar da clínica, assim, que permite olhar algumas relações, como essas relações se estabelecem, assim, né? Eu tenho a impressão, eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas eu acho que quando o Maurício fala, né, o lugar do adulto tá vazio, eu acho que os adultos hoje, eles têm um tanto de receio de ocupar esse lugar de adulto na relação com os adolescentes, com os jovens. Não sei se tu percebe um pouco disso, assim, né? Desse lugar, dessa presença, desse lugar do acompanhamento, né? E inclusive, numa discussão assim que, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo, né? Tem toda aquela questão hoje da rede social, do celular, do grupo do WhatsApp, etc e tal, né? O adulto, ele teme também ocupar esse lugar de acompanhar, né? Eu não vou olhar o celular do meu filho porque ele é... Exatamente, tô invadindo a privacidade dele também. Mas até que ponto, né? Qual é o lugar do adulto, né, nessa construção, né? O que tu pensa um pouco sobre isso? Esse é um convite, assim, para a gente pensar a diferença, eu acho bem como a gente está propondo aqui nessa discussão, a diferença de hierarquia e assimetria, né? Porque, assim, a hierarquia impõe uma verdade. E aí, quando o adulto, seja instituição, família ou escola, impõe uma verdade, acabou a construção com o jovem, né? Mas se tu te apresenta como um outro lugar, assimétrico, tu não tá no mesmo lugar do jovem, né? Tu não sente com a mesma potência, né? A onipotência do jovem faz falta para o adulto. Mas o adulto não tá na mesma posição. Então, poder considerar versões diferentes, né, assimétricas, o adulto pode ofertar um espaço de diálogo, de um porto seguro. Mas exige que o adulto também consiga tolerar que o adolescente se afaste, o jovem procure outros referenciais e que volte quando necessário. Mas tanto na parte da docência, na escola, como nas famílias, esse afastamento, às vezes, coloca em risco, né? O adulto questiona, cadê meu lugar, né? Fui colocado de lado, não sou mais referência para esse jovem. E aí, às vezes, o adulto se atrapalha e acaba, né, ocupando o lugar hierárquico. Então, agora que eu, né, vou ditar normas e vai funcionar assim. E nesse aspecto que tu estava trazendo, assim, das redes sociais, o que é preservar o espaço íntimo, tem claro, a gente não vai conseguir universalizar, mas tem um cuidado entre o que é invadir ou não invadir o espaço íntimo e o que é desamparo. Porque esses jovens que estão sem modelos, sem versões, né, sem lugares seguros, muitas vezes se colocam vulneráveis nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, se colocam de uma forma mais impulsiva. A gente sabe que a juventude é mais impulsiva, tem um senso de urgência nas coisas que o adulto já não tem mais. E ao fazer isso, o que acontece é que se expõe, e se não tem um adulto com o diálogo aberto, com a possibilidade de olhar e conversar, deixa solto, deixa num campo de solidão, que muitas vezes é muito prejudicial, assim, no sentido de adoecimento psíquico, né? Então, eu acho que cada família, instituição, quando revisa os parâmetros de assimetria, ou seja, qual o meu lugar e qual o teu lugar, e como é que a gente pode chegar num caminho em que sirva como apoio, isso já é um bom ponto, assim, né? De não deixar abandonar como um desamparo, né? Eu acho que isso também vai levar a gente discutir, pensar esse espaço da escuta, né? Porque a gente parando para pensar, né? Como essa escuta, ela de fato, ela é efetiva dessas dores, dessas angústias, dessas dúvidas, né? Para que de fato ocorra uma relação que seja dialógica com esses adolescentes, com esses jovens, né? E não nesse lugar do julgamento, da moral, da predição também, né? Que o adulto, ele tem uma tendência a ser preditivo nessas relações. E eu fico pensando, tu acha que a escola e a família tem algum caminho para que essa escuta seja mais efetiva, né? Pensando
nessas trazendo bem praticamente, né? Eu acho que essa falta de uma escuta faz com que muita coisa seja invisibilizada, né? Muita coisa acabe passando, muitos comportamentos não são observados, muitas coisas que o adulto precisaria muitas vezes estar próximo, acompanhando, intervindo, passa, né? E é um lugar perigoso, né? Eu acho, assim. Tu acredita que existe um caminho, um olhar que a gente deve ter para que isso seja evitado? É que o ruído, ele é sempre mais barulhento, assim, né? Então, eu estava pensando aqui no efeito que teve a questão da própria, a série Adolescência, né? Como a questão silenciosa se passou. Eu acho que toma os pais, cuidadores, professores, sempre nesse ponto, assim, como ninguém percebeu, como ninguém viu, né? Mas a juventude adoece ou passa pela solidão de forma muito isolada, às vezes. E isso não é um pedido de ajuda formal, expressivo. Às vezes é sem palavras, né? Então, me parece que o caminho... Não sei se teria um caminho receita de bolo, né? Mas o caminho seja poder se sensibilizar, né? É revisar como que o jovem estaria se comunicando. Porque a comunicação não é a mesma que o adulto. E não estou falando nem de gíria, estou falando dessa comunicação sem palavras mesmo, né? Então, a sensibilidade do adulto, podendo se questionar, ter curiosidade, né, sobre o que acontece com o jovem, já é uma porta de entrada, assim, né? E se colocar à disposição, não só no silêncio, mas no dia a dia, como a gente estava dizendo, do diálogo, né? Perfeito. E essa escuta, acho que ela também envolve a falta de muito pertencimento, né, Maurício? Eu acho que a juventude, ela justamente vive nesse mundo que está tão em ebulição e com tantas incertezas, né? Eu acho que... Eu fico pensando, né? Eu sempre falo isso, quando eu tenho 32 anos. Eu cresci com uma expectativa de estabilidade na minha vida, né? Que minha adultez, ela seria um lugar de estabilidade, de coisas mais pré-estabelecidas. Que eu tinha caminhos que eu deveria seguir, assim, fazer os checks que eu ia conseguir chegar onde eu esperava chegar, né? E eu me deparo chegando na cidade e penso assim... acho que não tá tão estável assim esse futuro, né? E eu penso uma galera de 13, 14, 15 anos, por exemplo, que tá vendo um mundo que as coisas, elas mudam muito rapidamente, né? Em que as instituições, elas não estão dando a segurança como outrora já deram. Eu acho que esse lugar do pertencimento juvenil dentro do lugar da cultura, do espaço da sociedade, assim, é algo que também nos evoca a pensar, assim, enquanto adultos, né? Como isso se dá. Sim, eu diria que além do pertencimento, eu adicionaria outro aspecto que é o do vínculo, né? Porque às vezes o próprio sujeito, né, o jovem, ele pode estar num espaço, do ponto de vista, né, de pertencimento, de estar e pertencer a um determinado grupo, espaço, enfim, mas se ele não estabelece vínculo, aí é que ele não consegue ser ele mesmo, né? Ele não consegue trazer a sua angústia, a sua expressividade, que às vezes é mais expansiva, até por essas características que a Luciana também comentou, né? Mas que o vínculo é que possibilita que se estabeleça uma relação. Então, pegando escola, né? O jovem passa grande parte da vida dentro da escola, quantitativamente. Então, ele é pertencente como aluno, como estudante àquele espaço, mas, de repente, isso não está sendo um espaço de vínculo, em que ele se sente bem, em que ele pode chegar, de repente, no educador, pode chegar no orientador educacional e falar das suas questões, das suas angústias, dos seus problemas. A mesma coisa na família, né? Tu perguntava antes, né, como a família e a escola podem contribuir. Eu acho que, realmente, não tem uma receita, né? Mas eu acho que tem alguns princípios, e para mim um dos princípios, junto com o diálogo que eu já falei antes, é o do vínculo. Porque também na família passa muito tempo junto, mas de repente esse tempo ele pode ser quantitativo. Da série Adolescência, né? Vocês estavam ali, e aí os pais dizem, dando um spoiler, né? Os pais dizem, ele estava sempre aqui no quarto, né? Tá aqui, tá do lado da gente. Mas que vínculo, né? Que relação, que diálogo, como é que existia abertura para poder se expressar. E aí... me parece que tanto famílias como às vezes escolas e outros espaços não percebem aquilo que está se passando no âmbito juvenil. E justamente o jovem, por estar sempre conectado a muitas coisas, às vezes é isso, ele está vivendo muitas coisas e a gente ignora aquilo que está acontecendo. E tem um pressuposto que a gente trabalha muito, né, nas áreas humanas, assim, na sociologia de modo geral, é que diz assim, que se a gente quer compreender um fenômeno, nós precisamos conhecê-lo.
E eu tenho a impressão que hoje a gente desconhece grande parte dos movimentos, das produções, daquilo que circula no âmbito juvenil. E isso na série Adolescência fica visível. O filho, dando um outro spoiler, o filho do delegado chega para ele e diz: pai, chega aqui que eu vou te explicar, tu tá passando vergonha, porque o pai ignorava total. A escola a mesma coisa, né? A cena do que passa na escola no segundo episódio é isso, a escola ignorando o que está acontecendo no mundo juvenil. E nisso a gente não quer dizer que a escola agora ela precisa viver as mesmas coisas que os jovens, usar os mesmos emojis que os jovens, não é isso. Mas é entender que tem produções que estão acontecendo com o âmbito juvenil e muitas vezes os jovens não têm condições de dar conta de tudo isso e a gente poder ser esse suporte. E a gente só vai ser suporte se tiver vínculo. Ninguém vai confiar algo tão pessoal, como é o caso do jovem, que está tanto no momento de insegurança, para alguém com o qual ele não tem vínculo. E às vezes o vínculo vai se criar com alguém desconhecido da internet. Daí por isso, o que é o perigo? Não é a internet em si, mas é o tipo de relação que se estabelece ali, né? Perfeito. Quero aproveitar e agradecer as contribuições da Luciana aqui no nosso podcast. Ela vai precisar se ausentar por um compromisso no consultório dela, mas acho que a gente já conseguiu dar grandes passos assim, para a gente conseguir entender muito dessa complexidade do que envolve a adolescência, do que envolve a juventude, né? A gente vai continuar agora mais um pouco com o Maurício aqui, para a gente conseguir entender um pouco dessa compreensão, né? Eu acho que por muito tempo, enquanto sociedade, a gente não olhou para essa etapa, digamos assim, né? Por entender que era só uma fase, por toda a construção que existe, né? Em torno da ideia da juventude, o quanto a gente conseguiu, o quanto a gente custou para enxergar a juventude como sujeitos, assim, né? Sujeitos políticos, sujeitos de direito também. E eu fico pensando a partir disso que tu fala, Maurício, do vínculo, né? Dentro dessa perspectiva do pertencimento, do vínculo, eu acho que existe um olhar que é um pouco maior que a gente precisa ter enquanto sociedade, né? Porque por vezes a gente pega e pensa, né? A escola precisa fazer isso. O pai, a mãe precisa fazer isso. Mas eu acredito que seja um compromisso muito maior a gente pensar o acompanhamento, a acolhida de toda essa geração, né? Que a gente tem aí nos espaços tanto escolares, nos espaços universitários. Então acho que é um pouco desse lugar eu acho que uma política um pouco maior que a gente precisa parar para pensar. Tu não acredita nisso? Não, perfeito. Eu acho que esse olhar específico para a juventude, a gente só passou a ter a partir dos anos 2000, né? Até então era isso mesmo, né? Por demanda da questão do mundo do trabalho, de outras questões, não se considerava a juventude, né? A juventude era isso, né? Uma fase de transição e logo vai ser adulto, então a gente não precisa olhar para esse sujeito. E nesse não olhar vem uma série de questões, né? E quando a gente diz juventudes no plural e tal, é a gente entender também o que significa do ponto de vista de conceito. Porque anteriormente a gente entendia que o jovem era só essa transição para o mundo adulto ou uma fase de preparação. Então tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que se preparar. Mas não era alguém que tinha opinião, alguém que precisava ser escutado. E aí a gente vê que socialmente isso repercutia de diferentes formas, né, nas instituições. É só a gente ver que a gente não tinha nenhuma legislação específica para o segmento de juventude. A gente só vai ter isso tardiamente. A gente tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, mas que era só para adolescência, de 12 até 18 anos. Nessa transição para o mundo juvenil, a gente não tinha. A gente passou a aprovou o Estatuto da Juventude em 2013, ou seja, muito recentemente. Em 2010, a gente teve uma PEC, uma emenda constitucional, foi chamada PEC da Juventude, que incluiu o termo jovem na Constituição Federal, porque a Constituição, que é considerada avançada, a Constituição Cidadã, ela não tinha ali a palavra jovem. Por quê? Porque a juventude era só essa fase de transição. E a gente entende hoje que o jovem, ele é esse lugar, ele é um sujeito que ele tem muito a dizer. E até citando uma educadora que entrou em contato comigo semana passada, ela está trabalhando numa outra instituição diferente de onde eu conheci ela, numa formação sobre juventude, há uns 8 anos atrás, ela semana passada me falou assim, uma coisa que eu lembrei, que é o que eu mais lembro, é que tu disse que o jovem é o presente, ele não é futuro. E realmente é isso que a gente trabalha no conceito, né, atual de juventude. Porque a gente comumente ouve aquela frase, o jovem é o futuro da nação, né, colocando que depois que ele estiver pronto, depois que ele estiver preparado, depois que ele estiver formado, é que ele pode dar sua opinião, ele pode participar socialmente. E o que a
gente entende que não, que o jovem ele já é sujeito no presente. E essa talvez é a principal concepção que a gente precisa mudar socialmente, não só na família, na escola, mas enquanto sociedade, entender que a gente precisa de um espaço para olhar esses jovens, para garantir não só que ele tenha uma legislação, mas que ele tenha política pública. A gente não tinha política pública para a juventude no Brasil, e ainda tem muito pouco, né? A gente teve 10 anos de política pública, foi 2005 a 2015, que foi considerada a década de políticas públicas, e desde lá a gente deixou de ter. Então, a gente hoje, eu diria que nós somos, enquanto sociedade, devedores para a juventude, né? Tanto que hoje o segmento de maior vulnerabilidade social é o da juventude, né, que durante muito tempo era a infância, altos índices de mortalidade infantil. Com muita política pública, com muito projeto, a gente diminuiu em mais 70%. E hoje o segmento que é mais vulnerável, que mais morre gente no Brasil é jovem. E aí a gente hoje não está se dando conta disso. O que está acontecendo com a juventude? Enquanto sociedade a gente não está olhando. Eu acho que futuramente a gente vai olhar, enquanto sociedade, para esse início do século XXI e vai dizer: por que a gente não fez mais para os jovens, sabe? E eu acho que hoje é um grande déficit, porque os jovens hoje, mais da metade não terminam o ensino médio. O número de homicídio de jovens é 60 jovens por dia sendo assassinados no Brasil. A gente tem aí o número de encarcerados a partir de 18 anos é de jovens, o maior número de 54% dos encarcerados hoje no Brasil é jovem. Então, ou seja, nós temos aí um déficit muito grande. E aí também com recortes sociais, não é qualquer jovem. É um jovem negro, jovem pobre, de baixa escolaridade, com ausências familiares importantes, então com falta de acesso a políticas públicas. Então a gente percebe que há uma falta de olhar, né, para essas juventudes enquanto sociedade hoje, né? Então, felizmente, nós estamos discutindo isso, né? Estamos aqui num podcast, né, discutindo sobre juventude. Isso há tempos atrás a gente não estaria tendo um podcast sobre juventude, porque hoje a gente está se preocupando em olhar para esse segmento que é tão importante e que não tem sido olhado historicamente. E é uma urgência, assim, né, a gente poder pensar os discursos que esses jovens eles têm acesso, né, os discursos que são produzidos por nós, adultos, né, nos mais diversos meios, e o quanto isso impacta o próprio direito de sonhar desses jovens, né? Eu acho que tem esse lugar que é um lugar muito importante e é um lugar que a gente não pode fugir, né? Que muitas vezes até parece meio utópico, assim, né? Tipo... Mas acho que é sobre isso também. A gente encontra os jovens, acho que cada vez mais com uma dificuldade de sonhar, assim. Justamente por todo esse contexto que é produzido para além dele, né? Eu acho que existe esse lugar do adulto e nós, enquanto sociedade, que faz com que, então, esses jovens, esses adolescentes, eles encontrem um cenário, muitas vezes, de desesperança. E o mais incrível, e que eu acho que tu pesquisa bastante disso, é poder perceber o quanto ainda, diante desse cenário de crise, de desesperança, esses jovens produzem, né? Eles produzem brechas, eles produzem possibilidades de futuro, né? Eu acho que esse é o grande sonho, né? A gente observa aqui na própria escola, né? A gente vai observando o quanto a construção de estratégias, a construção de novas possibilidades, de outras formas de olhar para a própria existência, assim, acabam ainda assim emergindo dessa juventude, né? Com certeza. Acho que por isso que eu também sou entusiasta, né, das juventudes, porque, como diz a Hannah Arendt, né, a juventude ela é portadora da novidade. Então, mesmo que ela esteja num contexto que é difícil, que é o de maior vulnerabilidade social, como eu acabei de dizer, tem muito disso que tu traz, que é de criar as possibilidades, né, nesses espaços, assim, que às vezes eles são micro espaços dentro das instituições ou dentro daquilo que a sociedade, a gente como adulto diz que o jovem tem que fazer, ele encontra possibilidades de criar, de produzir, de sonhar e de criar as possibilidades. E eu acho que essa é talvez uma característica importante, né, dessas juventudes. Eles não se deixam abater, eu diria que é uma perspectiva de resistência. Ser jovem hoje é ser resistência, e eu acho que eles nos ensinam muito e a gente aprende muito pouco com eles. Perfeito. E pra gente poder continuar discutindo isso, porque essa conversa ela vai só se encerrar agora, porque enquanto escola a gente não vai poder fugir desse compromisso de conseguir discutir, olhar para as juventudes e, mais uma vez, repactuar o nosso compromisso, né, com isso. A gente quer fazer um convite antes que o podcast encerre, eu vou pedir ajuda da produção. Ô, produção!
A produção me soprou aqui no meu ponto. Na próxima quarta-feira, a gente vai dar uma continuidade a essa discussão com um momento de conversa, com uma palestra com o professor Renato Caminha. A gente vai fazer no dia 28 de maio, às 18h30, através do canal do YouTube do colégio. Então, a gente vai estar fazendo um momento de diálogo para a gente poder estender essa conversa com as famílias do nosso colégio, né? Então, são todos convidados, tanto as famílias como os educadores, né? Todos os profissionais do nosso colégio são convidados para que, então, nesse momento, a gente possa dar continuidade a essa conversa que a gente começa aqui nesse podcast, né, com a presença da Luciana, para a gente poder, então, se recomprometer, né, repactuar esse nosso lugar de adulto, que é comprometido, então, com os adolescentes, com os jovens que a gente convive, né? E não só com os que a gente convive, do mundo como um todo, né? Então, quero te agradecer, Maurício, por esse momento, né? Foi muito bom te ter aqui no nosso Pod João. Espero que tenha curtido. Eu que agradeço a oportunidade. Quer deixar um recado final aí para as famílias, de repente? Eu acho que, em primeiro lugar, queria Só deixar... parênteses que eu esqueci. O Maurício, ele é pai do nosso colégio, a Luciana também. Isso aí. São pais aqui da nossa comunidade, né? Então, eu vou deixar tu falar agora. Não, o primeiro recado que eu queria deixar é para a escola, né? Porque eu acho que eu sou pai, né, há pouco tempo, né? O meu filho entrou aqui no início do ano, mas nesse pouco tempo eu já percebo o quanto a escola possibilita esse espaço para os jovens que outras instituições estão muito além disso, sabe? Então, o primeiro recado para a escola é que possa continuar com essa perspectiva, essa abertura. Eu já escutei outros episódios do podcast, tem participação de jovens, então eu acho que é dizer esse recado. Eu acho que para as famílias é ter esse olhar compreensivo, né? Tentar compreender aquilo que está se passando pelas juventudes, dialogar com os jovens, né? Acreditar no seu potencial. Dificuldades, elas vão acontecer, elas estão aí, mas a grande questão, que assim como eu falo para professores, eu falo para os pais, para quem é das famílias, né? Dialogar, ser esse ponto de escuta em que os jovens, os filhos, no caso, possam se abrir, possam falar das suas questões, né? Porque se não tem esse espaço, realmente, às vezes se queixar, por que vai buscar na internet, nas redes sociais? Porque às vezes não tem nas suas relações, né? Então, acho que ser esse ponto de apoio para as juventudes talvez é a maior contribuição que se possa ter nesse momento tão complexo, tão difícil que a gente vive, né? Então, os jovens precisam disso. Perfeito, te agradeço, Maurício. Mais uma vez, deixo o convite, então, acompanhando as divulgações na rede do colégio. Então, dia 28 de maio, às 18h30, nossa palestra com o Renato Caminha, falando sobre os desafios das juventudes contemporâneas. E deixo o convite para que vocês esperem o nosso próximo episódio, porque vem muito mais por aí no Pod João. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.